Gundam War in the Pocket de 1988, dirigido por Fumihiko Takayama. Foi o primeiro OVA da franquia Gundam, foi a primeira obra de Gundam que não foi dirigida pelo seu criador, Yoshio Tomino, e teve o intuito de expandir histórias passando durante a Guerra de um Ano, evento principal do Universal Century. A história se passa em uma colônia que não está sendo diretamente afetada pela guerra, contado através do protagonista Al, um menino normal de 11 anos fascinado pelas máquinas de guerra. Sua vida muda ao conhecer Bernie, um soldado raso de Zion, em uma missão suicida para destruir um protótipo de Gundam, que está sendo desenvolvida na colônia, e com isso, Al vai aos poucos aprendendo os horrores da guerra. Essa análise só pode ser feita pela contribuição dos ouvintes do Vigilância Sanitária. Vamos comentar aqui sobre Gundam War in the Pocket. A primeira coisa que eu queria comentar, antes de dar um aparato geral e pessoal, que é o seguinte. Tem uma colônia espacial que não sofreu os danos da guerra que está rolando aí nesse mundo, né? Só que eles viram essas imagens. E tem um menino chamado Al que, vendo essas imagens de guerra, do que aconteceu, enfim, ele ficou com um interesse muito grande nesses robôs que são os Gundams. Achando muito legal toda essa coisa de guerra, de batalha. Ele queria conhecer muito como é que são esses Gundams, esses robôs, né? Ele ficou fascinado com esse universo de robôs e batalhas espaciais. Em certo momento, ele encontra um desses robôs, que é um desse aqui, esse verdinho, que eu sempre esqueço o nome, é Zukaku? Eu sempre esqueço o nome dos que não são os Gundams. E ele encontra um rapaz que estava batalhando. E é basicamente isso que ele, o menino e os amigos dele também são meio que aficionados em batalha. O que mais me chamou a atenção nesse anime no geral, Zako, obrigado. E já tem uma certo tipo de crítica interna sobre a franquia Gundam. Porque, inclusive, uma coisa que vale a pena também comentar, esse é o primeiro anime que não é do Tomino, né? Isso. Então, é muito interessante, é muito interessante a história, mas esse contexto ele é muito importante. E fica bem claro, inclusive. É muito interessante que o primeiro anime que saia de uma franquia muito grande já, que era Gundam, que o seu idealizador, vamos dizer assim, entre muitas aspas, já seja uma crítica dentro dele. E uma crítica muito pertinente. Porque basicamente é uma franquia que vende robozinho. Então é uma franquia que tinha... Que vem de guerra, né? Que vem de guerra, né? E aí alguém vive a guerra de verdade, e aí... Que basicamente isso que a história mostra, né? Ah, é muito legal quando você tá vendo de longe, mas se a guerra fosse com você, ia ser uma merda. E é meio que isso acontece na história, né? De uma maneira muito eu acho que é bem... não é nem questão de resumo. Nem que de resumo. É isso com muita coisa ao redor, mas assim, para encher um pouco de linguiça também. Mas o objetivo é esse, né? Você fazer o meta-comentário, né? Podemos dizer assim. Mas é legal que esse comentário, ele não é um comentário cínico, porque não é o Tomino que tá fazendo. Se fosse uma obra até quando eu tava assistindo com o pessoal, eu comentei sobre isso. Que se fosse uma obra do Tomino, o Tomino chegando nessas conclusões de tipo, nossa, eu fiz 10 histórias que venderam um monte de boneco, aí agora eu vou fazer uma história de... mas olha só, hein? Alguns achariam até que era uma crítica... Nossa, muito inteligente, mas ele ia continuar depois da franquia dele, sabe? Ia ficar meio esquisito. Mas como não é dele, é uma outra pessoa que enxergou esse caminho enxergou esse caminho de história a partir do que já tinha sido feito com a franquia Gundam, acaba sendo muito mais interessante pra mim. Mas eu queria saber de você, o que você achou assim, pra não tomar muito do seu tempo, o que você achou assim em linhas gerais, o que te pegou, eu vou trazer assim, do ponto de vista temático, eu acho um ótimo tema. Você tá fazendo o seguinte, você tá colocando algumas premissas interessantes. Você coloca a criança como protagonista para justamente falar, olha, é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de crianças envolvidas em
na massificação da guerra e na mídias, não sei falar o nome. Quando tem muita mídia sobre a guerra. Tá no dia a dia das crianças, as crianças falam sobre isso não as afeta, elas brincam sobre isso, elas tem até uma cena, né, no começo, que é o nosso Char, que não é o Char, que é o Bernie, o menino tá lá embaixo, o Char tá lá em cima, né, e aí tem aquela luz, né, como se o cara fosse um deus, assim, como o menino tivesse, olha só esse militar, vou endeusá-lo. Só faltou tocando um Bolsonaro. Aí tem várias cenas, né, que remetem a essa idolatrização do menino idolatração para com relação a idolatria. Tá faltando palavra hoje porque eu tô falando muito inglês e tô ficando maluco. Então tem muita idolatria desse garoto para com relação a tudo que envolve guerra, e ele não consegue nem separar, por exemplo, o bom do mal, um lado do outro, né? Porque tudo numa mesma coisa. Então você tem vários momentos que ele idolatra Zaun, ele idolatra, ele vê os Gundam, ele nem quer saber qual lado é qual, ele tá vendo a briga, ele tá achando foda pra caralho, entendeu? Tá gente morrendo, tem prédio explodindo, ele falou, caralho, foda. Teve uma cena no começo que foi literalmente isso, né? Ele vê todo mundo correndo, desesperado, o prédio pegando fogo e ele e os dois amigos falando, caralho, foda pra caralho, muito bom. Então, tipo, existe quando ele chega a primeira vez na cidade, né? Exatamente. Então tem essa questão da desconexão com o senso de perigo, até a dessensibilização, né? Justamente pelo contato que ele não tem com a guerra, ele só tem com a mídia da guerra. Né? E aí a mídia valoriza os heróis de guerra. Né? Então é isso que ele valoriza também. Então, é meio que o anime falando um pouco dessa questão da influência da mídia quando ela não contextualiza as coisas, quando não dá os pesos necessários para as pessoas terem noção daquilo que elas estão consumindo. Também tem esse fator. Mas assim, então, com relação ao comentário em si, eu acho ele muito pertinente. Então, se você for ver o anime com essa ideia e você notar essa temática, é uma temática interessante. Agora, como experiência de anime, eu tenho sérias críticas. Por quê? Porque pra mim foi muito... Primeiro, pra mim foi muito, muito longo. Tem várias puxadas de dia a dia ali que não são necessárias. Acho que o último episódio tem até um AMV de 2 minutos que não faz muito sentido ali. Enfim. Tem algumas coisas que me tiraram um pouco também do anime. A trilha sonora em vários momentos lembrava filme americano dos anos 80 com dança. Então eu fiquei um pouco perdido assim na produção do anime. Então tiveram várias coisas que me tiraram um pouco do documentário. Então, por exemplo, o garoto... Beleza, o garoto tá ali, né? A ideia é falar sobre o garoto, sobre como ele idolatra tudo, como tem essa questão da inocência dele com relação à guerra, né? Como o envolvimento dele emocional não é o envolvimento não é o envolvimento pessoal, é o envolvimento de imaginário, né? Ele tá imaginando aqui, ele tá idolatrando aqui. Então, bacana, só que tem momentos que, cara, o menino tá ali na frente de um militar, aí o moleque, os caras colocam uma escuta no moleque pra escutar o moleque se ele tá falando ou não, e aí manda o bucha que tava, sabe, tem as coisas que umas situações ali que não fazem muito sentido, são muito, muito convenientes. Então toda essa situação de ter aquela escuta é pra gerar a situação em que a menina dá uma cacetada na cabeça do Bernie. Entendeu? Aí tem... O moleque nunca andou com a câmera na bolsa. Aí ele vai, invade a área militar ali, tira a foto do Gundam e volta. Sabe? Tem algumas coisas que pra mim foram dentro da temática não necessárias, mas assim...
tirando esses pontos exagerados, que é o moleque descendo de rapel na base militar, com relação à temática, eu acho que é uma temática muito válida. Eu acho que algumas coisas realmente dá pra dizer que eles dão uma contorcida ali no roteiro, mas não me pegou muito, porque eu tava tão interessado onde ia chegar, parecia tudo tão interessante pra mim, que eu meio que não me apeguei muito a isso. Porque o que meio que acontece é que o Al, ele é criança inocente, que acha que tudo é legal, mas do outro lado a gente tem meio que um soldado raso que meio que é jogado pra estar com esse moleque, com o Al, porque ele viu algumas coisas que ele não deveria ter visto, só que eles não querem chamar atenção, então não podem matar esse moleque. E por mais que... E aí cria essa questão que eu acho muito legal, que tem essa parada do moleque que foi criado a partir de uma espetacularização com o lance dos robôs, mas também tem um soldado que ele é um soldado e ele não sabe muito bem qual que é o propósito de um soldado. Ele tá ali porque ele foi mandado ali pra fazer coisas contra a Federação. Queriam se livrar dele, colocaram ele num batalhão ali que ia ser, né? Uhum. Porque a ideia toda, né, do porquê esse batalhão tá lá, que era o Esquadrão Suicida, basicamente, né? Uhum. Eles querem destruir o Gundam, né? Na verdade, no começo eu nem sabia que tinha Gundam. Depois eles descobrem, né? Então, eles foram pra lá porque porque qual que é a ideia, né? Aquele cara, ele já tinha a ideia de destruir aquele local. Uhum. O loiro lá, o líder lá. Ele já tinha ideia de aplicar um golpe e destruir aquele local. Então ele jogou essa galera lá pra descobrir o que a Federação estava escondendo, que achava que era alguma coisa. Mas desde o início dele era, se não descobrisse nada, ia atacar a bomba atômica. Uhum. Se descobrisse alguma coisa e não conseguisse resolver, ia atacar a bomba atômica. Então, de 3 possibilidades, 2 era bomba atômica. Uhum. E aí, você tem essa questão desse esquadrão suicida e esse moleque que é jogado lá porque esse mesmo líder também falou, tipo, vou te jogar lá porque eu não quero mais você aqui. Então, ele foi... Toda a ação dele, isso eu achei legal, de fato. Uhum. Todas as ações dele foram inúteis. Se você parar pra pensar. O soldado, ele só faz o que é mandado, né? Ele não tem o senso crítico, ele não sabe exatamente o que tá acontecendo na guerra, né? Ele só tá fazendo coisas, né, durante a guerra, né? E ele tá fazendo coisas, achando que tá fazendo uma grande coisa, e no final a gente descobre que é tudo inútil. Uhum. É tudo inútil, né? O que ele fez com relação ao outro robô, que ele não conseguiu alcançar o objetivo dele. Uhum. Ele não foi um as que ele queria alcançar. Todos os objetivos que ele teve, ele não conseguiu. Ele não conseguiu entrar em contato com a menina, ele não conseguiu ficar vivo para ter um relacionamento com o menino, né, para ter uma amizade mais prolongada com o menino. Então, você tem todas as possibilidades do Bernie, elas foram sendo cortadas pela realidade da guerra. Uhum. E é legal ele colocar esse negócio, ter a amizade, ter a menina que ele gosta, tem um monte de coisa, porque vai humanizando ele para quando ele vai tomar alguma atitude mais relevante, ele morrer, e mesmo que a atitude dele tenha sido... Ele tomou, ele morreu. E ele era mais um. Uhum. Nesse monte de situação, a gente uma coisa que é legal é que eles fazem assim, né? O cara, ele é praticamente o protagonista. O menino é a visão do menino, mas para o menino, esse Bernie, ele é o protagonista, né? Então, quando você vê que a pessoa que teoricamente era um deus pro menino, como demonstrado no começo do anime,
ele morre como um ninguém, como mais um, como um monte de pedaço de carne, essa ideia de mostrar a realidade, né, do começo, e é um Deus invencível, pra é só mais um pedaço de carne, é o que faz o anime funcionar pra mim. Isso de fato funciona. O lance do soldado me pega menos nesse anime. O que me pegou mais foi mais a visão do moleque de alguém de fora da guerra tendo a visão do que é guerra de verdade. Porque, assim, eu acabei fazendo muita... Eu não falei isso quando tava assistindo, mas quando eu tava assistindo, eu tava fazendo muita ligação com coisas que acontecem no nosso cotidiano, sabe? Porque é muito fácil você pegar, por exemplo, achar que para resolver determinada coisa você usa uma arma e mata alguém. Mas quando você vê uma pessoa, quem já viu uma pessoa morta sabe o impacto que isso tem. E isso é um dos grandes impactos que ele tem na série. Quando um robô tá lá na cidade, estão lutando, o robô destrói um prédio lá qualquer, e aí ele vê uma criança da idade dele morta nos escombros. E isso fode a cabeça dele. Dual. E tem vários momentos também que reforçam a situação, né? Eu acho até um pouco forçado isso, mas tudo bem, faz parte do tema. Que é a tranquilidade das pessoas mesmo no ambiente de guerra com as coisas sendo destruídas. Então você vê, o McDonald's continua funcionando. Essa parte me pegou porque eu fiquei pensando, né? Como o mundo continua girando, né? Digamos assim, apesar de estar tendo um monte de gente morrendo, guerra, bomba, o caralho é 4. Mas, cara, tem o cara ali que a escola não para de funcionar. Né? Só parou, não vai ter aula hoje. A escola foi destruída. E a molecada comemorando que não tinha aula. Por quê? Porque, sabe, não me afeta diretamente, sabe? Não, mas eu acho que é mais uma questão de... A percepção ainda está muito distante. É tanto tempo tranquilo, as coisas sempre estão funcionando, que a pessoa nem percebe o que foi tá tipo um acaso, né? Foi tipo um acaso. Um acaso, vamos continuar a vida, porque isso aí foi uma coisa que não acontece sempre, aconteceu agora. Sim. Pelo menos eu entendi um pouco mais por esse lado. É meio que pra mostrar que ele enxergou nesse mundo aí, ele enxergou uma pessoa que enxergou como é que funciona exatamente isso, né? Eu acho legal até que quando tem a conclusão, né, que eu acho muito o anticlímax da conclusão, eu acho muito legal, que é tipo, vão tacar uma bomba, não vão tacar uma bomba, aí eles se conversam lá e fica tudo bem. Não precisa tacar bomba em lugar nenhum, tá tudo certo, sabe? E pessoas de uma alta cúpula conversaram, resolveram o problema, mas morreu um monte de gente aí. E foda-se essas pessoas que morreram. Segue o jogo. E aí você pode fazer alguns paralelos. Por exemplo, eu tava pensando durante o anime, eu pensando na situação agora, por exemplo, Israel e faixa de Gaza, etc. E aí eu vi uma entrevista, né, com um embaixador que tocou sirene durante a entrevista, teve barulho de bomba durante a entrevista, e o cara da entrevista ali, normal, não, acontece sempre, não vou parar a entrevista por causa disso, sabe? Às vezes também até uma defesa, né, das pessoas de não querer sair da rotina para não ter que aceitar a realidade que está acontecendo ao redor, né, para até diminuir a ansiedade, o medo com relação ao que está acontecendo ao redor. E aí esse moleque também teve isso durante todo o anime, né? Porque por várias vezes ele vê as coisas, mas ele não vê, ele não presta atenção nas coisas. Então, explodiu um prédio, pessoas dentro, ele nem tchum. Nem tchum. Tá tendo a notícia na TV. Na TV tá aparecendo um monte de coisa, guerra, pessoas morreram, tá legal. Então, mãe, sabe? Tá preocupado com a nota da escola, que a mãe vai deixar ele de castigo.
né? O moleque tinha acabado de invadir uma base militar, ele tava mais preocupado com a mãe dando bronca nele. Então, tipo, essa desconexão proposital, talvez, da realidade pra poder lidar com ela, né? E eu acho muito interessante a época que foi feito esse anime, porque é bem naquela época que, porra, tava saindo dinheiro pelo ladrão, né? No Japão, não... O Japão ia ser a primeira economia do mundo. Tava tudo muito bem, não tem violência, não tem nada. E aí saiu uma história tipo... Pô, vocês lembram uns anos atrás aí que aconteceu? Uma merda, né? Uma merda, né? Então achei bem interessante, assim, de certa forma. É quase que dizendo que, cara, hoje o que vocês admiram, e aí muitas coisas, né? Pode ser lá o grande navio Yamato, todas as coisas que depois viraram produtos, né? Tudo que vocês hoje vendem como algo, como um produto, vem de conflitos que dezenas de pessoas morreram até sem saber por que elas morreram. E é uma crítica bem pesada pro próprio Gundam, né? E eu acho uma crítica até bem inconsciente, de certa forma. Porque, como eu falei no início, não foi o próprio Tomino que fez essa crítica, foi outra pessoa. Então, essa história ter passado, pra mim, já é uma parada, assim... de certa forma, surpreendente, sabe? Porque, do ponto de vista... de comercial, poderia ser um certo tipo de tiro no pé, né? Mas aí vai muito também do que as pessoas querem, né? Não sei, no final elas queriam só comprar de novo o Robô Samurai, né? Mas não sei, uma versão nova do Robô Samurai, mas enfim, mas a crítica realmente existe durante toda... Você vê que eles não têm nem... Ele tá então falando sobre isso, né? Você tem uma ceninha bem no comecinho do anime, que é um moleque jogando videogame com a bala. Dando bala na TV. Sim. E ele destrói tudo. Ele destrói a casa dele, ele destrói a escola, ele destrói tudo. Logo no começo. Sim. O famoso foreshadow. Dá um foreshadow legal, verdade. Dá um foreshadow legal. E aí, o moleque no final, a decisão dele psicopata nato, praticamente. Mas a decisão dele de seguir a temática que estava na cabeça dele, que ele estava idealizando, foi essa decisão que, para ele, né, depois ele percebe, que matou o Bernie. Sim. Né? Então, o anime também faz uma crítica a esse descolamento da realidade, porque esse descolamento da realidade, ele afeta a realidade a ponto de poder, né, destruí-la. Sim. A ponto de poder modificá-la. Então, esse tema também é falado, é bem pouquinho, mas ele também é abordado. Então, assim, em linhas gerais, eu gostei bastante. Eu nem conhecia esse Gundam aí, pra ser bem sincero, meio que passou fora do meu radar. Faz tempo também que eu não assisto nada de Gundam, pra ser sincero. Tirando os spin-offs, né? Acho que o último que eu tinha assistido era o Orange, que eu acho que é, sei lá, 2018, 2017, talvez até antes. Mas eu achei bem legal, achei eu acho ele bem bonito, do ponto de vista estético, assim. Naquela época tinha muita grana, né, cara? Então é bem animado, a direção é boa. Você comentou lá os enquadramentos que iniciam mostrar que ele é Deus, tudo muito grandioso. As batalhas são legais dos robôs. Então isso funciona bastante. Só que isso não é nem o foco, então não tem tanta batalha de robô assim, como geralmente tem em Gundam, né? E no fim, ele é uma crítica pesada, porque o Gundam ele sempre tem esse negócio de criticar, não tanto como o Legend of the Galactic Heroes, né? Mas ele tem esse negócio de ficar criticando os dois lados também, né? Tipo, na Federação é legal e o outro lado é horrível. Tipo, ele vai...
vai fazendo os pesos, né? Claro que tem um pezinho mais pro lado da federação, mas ele vai sempre tentando tatear um pouco as duas coisas, né? Os dois lados, né? E aqui ele repete isso, né, de certa forma. É porque ele considera que existem pessoas dos dois lados. Sim. Pessoas diferentes, independente das suas nações. Então, uma característica muito presente em todos os Gundams é que você tem pessoas boas e ruins dos dois lados. Né? E aí, isso aqui é muito claro nesse anime, porque o Bernie é o inocentão que nem sabe porque tá lutando direito, mas tá lutando. Né? O mais velho já é o contrário. Ele sabe que tá lutando, às vezes até se pergunta por que tá lutando, porque não concorda com o próprio país, né? Mas ele tá ali lutando e seguindo o jogo. Não tá perguntando, né? Ele tá, tipo... não tá. Tá fazendo. O que mandaram fazer, eu faço, né? Ele é um militar graduado e ele tem um papel a ser executado. Então isso também fica bem claro. E eu acho que, assim, talvez a personagem mais perdida aí, né, seja a garota, né? Eu acho ela bem deslocada, cara. Ela é bem deslocada, ela veio da Terra pra ser pilota e ela não é a pilota principal. É Cristina, né? O nome dela? É Cristina. Ela veio, aí ela é a piloto, mas ela é 30% de piloto, ela não é 100%, porque eles falam que 30%, demora muito, vai demorar muito pra chegar nos 80 ainda, e aí ela entra no robô, e aí, sabe, ela sobrevive, sabe, tem muitas coisinhas assim, bem deslocadas. Parece que não sobrou tempo pra ela, né? Não sobrou tempo e não soube o que fazer com ela, porque ela não era par romântico, ela não era um personagem, até era um personagem que o protagonista, né, o menino, tem algum tipo de afeto, mas não era tanto assim também. A gente não escuta falar dela, ele não fica comentando dela durante o anime como ele comenta do Bernie, que ele mal acabou de conhecer, né, porque tem a questão da idolatria. Então ela é o personagem mais deslocado do anime. A mãe tem mais função conectada com a história do que ela. Ela é só uma pilota de robô que é vizinha. Sabe? Que o cara loiro gostou da ruiva. Então, tipo, não tem nada além disso, saca? Sim. Eu acho que eles tentaram dar um certo tipo de alguma personalidade para quem ia pilotar o Gundam. E aí tinha que ser alguém que era próximo a eles, né? Só que... não sei, não meio que... Eu fiquei mais naquele negócio, poxa, se colocou esse personagem, por que não falou dele, né? Tipo, ficou no meio do caminho, o personagem no meio do caminho geralmente E não é como se não tivesse dado tempo de falar sobre ela, porque eles perderam tempos com várias coisas que, sabe, não agregaram muito na história. Não teve um AMV lá que falei, não, vou pular essa porra. Não teve nada, foi só eles mexendo no robô. Entendeu? Tá, mas eles mexeram no robô já durante o anime, não precisa mexer 3 vezes no robô com música. Talvez é fanservice pra quem era, sei lá, mecânico. Não sei, pro pessoal do que compra os robozinhos de Gunpla. fanservice pros Gunpla. Mas geralmente quando eles estão nos robôs ali consultando coisa, geralmente eles estão conversando sobre alguma coisa importante. Tanto que no episódio que ele vai morrer, que o Burn vai morrer, eles estão conversando no final, antes ali, né? Quando estão consertando o robô. Não sei se no episódio ou se no episódio antes desse. Mas quando eles estão juntando as peças lá, que eles vão consertar o robô que ele chegou, né? Eles estão conversando sobre isso. Fica bem na cara, assim, que ele vira a Death Flag gigante, né, na cabeça dele, nesse momento. Que ele vai morrer. Não, assim, vamos combinar que o filmezinho ali, pra quê também, né? O filmezinho do pós-mortem ali é sacanagem. Tipo, olha, Al. Sim, eu não consegui me emocionar, tá? Se foi pra causar qualquer tipo de choro, não sei. Mas, assim, com certeza foi. Pra mim, de fato, não funcionou muito essa drama, provavelmente dito. Pra mim não funcionou o drama por alguns fatores. O primeiro é que, pra mim,
como eu tava mais conectado com a visão do moleque, e o moleque não via drama em nada, então eu também não conseguia ver. Aí no final, quando ele tem o choque, eu já tava tanto tempo, sabe, dessensibilizado com tudo que tava acontecendo, que eu não tive tanto choque assim. E eu também já esperava que o Barney ia morrer, né? Principalmente depois do anticlímax ali do... não vai acontecer nada. Então já pra mim era meio óbvio que ele ia morrer. Então uma antecipação ali. Então eu não consegui me conectar muito com esse drama. E aí pra mim também isso me pareceu meio forçado. Então deixa eu tentar tirar uma lágrima. Mas... tirando isso, né, eu acho que, como eu falei, eu não sei se eu gostei muito do anime como estrutura, no maneira geral. Eu tô muito chato com relação a isso ultimamente. Mas eu achei, assim, audacioso, bastante audacioso, você colocar um moleque dessa idade, nesse contexto, pra falar de você tá curtindo legal, você tá curtindo os robôs aqui, mas vamos Vou te pisar um contar a pouquinho na história realidade. dele, o que tem por trás disso, né? Exatamente. É Isso legal porque aí, não é tipo aquele eu acho negócio, nossa, bacana. se você fica jogando videogame, você vai ficar maluco. Não, não é isso que tá querendo ser dito, né? Tá dizendo que esse Não, negócio que você gosta, que você acha muito legal, na verdade, não é legal. é. Na verdade, não é, né? Porque é o gosto específico dos robôs. De máquinas de guerra. Que foi um bagulho, inclusive, que as pessoas gostavam por muito tempo no Japão. Como cometido Yamato, enfim. E eles foram tomando coisas que ressignificando algumas coisas que tinham, tipo, nazi chique e tal. Então, mais recentemente, tiver todo esse negócio armamentista botando menininha pra andar em tanque, e os tanques fazem referência a nomes de tanques que foram usados na Segunda Guerra, enfim, para tentar revitalizar essas coisas. Então, foi interessante para mim perceber que já nessa época já existiam pessoas preocupadas com essa percepção, né? Então, que foi um negócio que ficou muito forte nos últimos anos aí. Então, a Eu acho, parada... Pode falar. eu acho que o momento que ficou mais claro, assim, que ele não tava nem tendo nenhum tipo de... não é sensibilidade de palavra que eu lembro, mas ele não tava se preocupando se ele ia ser aceito, esse texto ia ser aceito ou não, entendeu? Porque no momento que o moleque chega na escola e os amigos dele falam, mas Zion é inimigo, ali que vira um Que ele pouquinho a chave pra ele. sabia, né? Mas Assim, Zion é inimigo. Não, Zion não é inimigo. Como que Zion pode ser meu inimigo, sendo que tem o Bernie lá, que o cara é foda pra Você caralho? não viu na televisão? Na televisão eles falam que eles são nossos inimigos. Minha mãe falou. Minha mãe falou. Minha mãe falou que eles são maus. Essa parte é foda. Entendeu? Uhum. Ali, pra mim, foi uma. Não é nem uma mensagem direta, foi um tapa, tipo, falando, ó, é disso aqui que eu tô falando. Uhum. Né? Esse menino, ele tá completamente descolado da realidade e ele tá tão conectado com as suas próprias fantasias que ele não consegue olhar para a realidade e ter uma visão que está acontecendo de fato. Uhum. Conseguiria separar o bem do mal, digamos assim, ou o lado do outro. Que ele pode, como aconteceu, ele pode fazer mal a pessoas próximas. E teve toda a preocupação dele com a família. Uhum. Né? Foi um fator importante, porque no momento que ele descobre que ia ter a bomba atômica, foi o momento que ele descobre que a família dele vai ser reunida. Uhum. E aí entra em desespero, porque é uma criança. Entra em desespero, não, mas o Bernie tem que fazer alguma coisa, porque senão vai todo mundo morrer. Aí o Bernie faz, mas não precisava, porque outra pessoa já tinha decidido. Uhum. Então, tipo, colocou a criança dentro da realidade, sem preparar a criança para essa realidade, e a criança toma decisões que acabam afetando as pessoas próximas devido a tudo isso. Né? O desconhecimento da história. Exatamente.
E é interessante que é o seguinte, são dois lados, né? Literalmente. É o lado de o desconhecimento da história pode fazer com que você se machuque, mas também tem uma questão ali que a criança ela não tem essa coisa de eu tenho inimigos, né? Uhum. São os ensinamentos que são passados para frente que fazem com que essa inimizade continue perdurando, né? Então... E isso é mais claro porque nas falas das crianças é sempre minha mãe falou, isso não é minha opinião. Eu vi na TV, não é minha opinião. Você não viu? Então é tipo, jogando a responsabilidade para outra pessoa. Nunca. As crianças elas não têm essa percepção e compreensão para chegar a uma conclusão própria a ponto de né, ter essa consciência sobre o que está acontecendo. Então, também tem essa parte. Você exigir que uma criança tenha consciência, né, e colocar ela num cargo de decisão, e aí eu acho que isso é uma crítica aos primeiros Gundam. Então, você coloca uma criança que não sabe das coisas, tem uma fantasia, você coloca nela, e ela se coloca numa posição de decisão, de influenciadora de agentes que de fato fazem algo, como por exemplo o Bernie, você está fazendo uma sociedade, né, uma infância que tende ao desastre. Cara, eu acho até o número eu acho foda, porque o Gundam é 79, né? E aí se eu, tipo, só o número na frente, sabe? E aí pegar todas as imagens, enfim, botar uma criança, mas aí não é uma criança que lê o manual e começa a andar com robô e mata a gente, ele não entende, é muito antes disso. É uma criança mesmo, tipo, não é criança super-herói, sabe? A criança mesmo tá vendo os horrores da parada, sabe? É uma outra perspectiva. É uma perspectiva bem mais pé no chão do que o que acontece com o outro Gundam. Até porque o Gundam 79, o fato do Amuro ser uma criança nem é tão relevante assim. Porque todos os paradas que ele passa, tipo, de ter sido forçado a ser um soldado muito cedo, ele poderia ser se ele fosse um pouco mais velho, não faria tanta diferença assim. Naquele sentido, né? Então, agora, uma criança mesmo, que tipo, tem um sonho idealizado de, nossa, eu quero andar com esses robôs aqui e ver como é que funciona realmente a parada, e não ter nenhuma agência no sentido de que eu posso fazer alguma coisa que vai resolver. Tanto que na cena final ele, correndo atrás, explodindo coisa, e tu fica assim, caralho, que essa criança vai morrer no meio dessa porra. Só pra ele poder ver a desgraça total no final, que é ele morrendo, né? Então, é bem... Agora, bem cruzão, uma pergunta pra você. Você acha que teve uma crítica à paz também? A paz? A paz, os pais. Os pais? Sim, com certeza. A ausência total do pai, a ausência da mãe, a mãe sendo uma pessoa apenas com papel de cobrança de nota na escola, né? Mas completamente alheia a tudo que o filho tá fazendo. Né? E aí teve até uma que eu acho que assim, eu entendi, mas eu não sei se eu hoje não seria aceito, que é a mãe deixa a criança pra ir num fórum feminista, basicamente, né? Então assim, as duas mulheres no, olha só, como o contexto da época é importante. Sim. As duas mulheres querem ter um papel de protagonismo na sociedade, então tanto a pilota do Gundam quanto a mãe tá querendo, né, fazer um social, etc. As duas protagonistas, elas estão abandonando seus filhos e as suas famílias. Seus papéis, né? Seus papéis, saca? Então, essa daí eu sei que é machismo. Essa eu sei que é machismo porque
a época, ela era o começo, digamos assim, no Japão principalmente, o começo da participação das mulheres na sociedade de uma maneira mais veemente, né? 70, 80, imagino que era mais ou menos essa época. Uhum. Né? Então, ele quis introduzir isso aqui também, né? Deixando claro que não é só de críticas positivas necessariamente que o anime é feito. Uhum. É verdade. Eu não tinha pra pensar muito nessa parte, não, pra ser bem sincero. Mas é verdade, eu acho que eu concordo com você. Bom, eu acho que é isso, cara. Eu gostei bastante no geral da obra, acho que bem proveitoso. Quem não assistiu aí, eu recomendo que assista. São 6 episódios só, então dá pra ver tranquilo. Só episódios mais longos, eu acho, né? Mas são 6, né? 23 minutos, 24. 23, então é metade de uma temporada aí. Tem a opening e a engine lá que demora pra caramba. Bom anime. Eu acho que eu acho que ele faz bem o que ele se propõe, que é tipo pegar um micro ponto de como batalhas são feitas, se aproveitar bastante. Eu acho que ele se aproveita bem no universo de Gundam para fazer isso, né? Então tem todo aquele imaginário já que já existe de Gundam, ele se apropria dele. Então, tipo, não é uma obra que você, tipo, nossa, posso assistir Gundam 080 sem assistir outro Gundam? Você pode assistir o que você quiser. Mas é tipo como se você estivesse assistindo filme 5 de uma série que você não viu nenhum filme. Então. Ele vai fazer muito menos sentido. Você vai pegar a ideia? Vai, mas sem o contexto. Ele, como toda obra, tem que se valer por si só. Mas muito do que ele tá falando, muito do que ele tá criticando, são coisas que são pros fãs de Gundam. São para as pessoas que consomem Gundam. Então, você não ter consumibilidade de Gundam, você meio que não vai conseguir entender o que tá rolando. Tanto que ele não se preocupa muito em ficar falando de Zeon, da federação. Tipo, ele passa muito por cima, porque, tipo, você sabe onde ele tá. Já inserido. Então... E também porque, do ponto de vista do garoto, isso também não importa. Uhum. É como se o contexto fosse necessário do ponto de vista do garoto, né? Sim. Mas do ponto de vista de você conseguir fazer a comparação entre comparação não, a diferenciação entre a história principal e essa, uhum. que aí você vai ganhar muito mais conteúdo se você fizer essa comparação. Sim. Aí tem todo o peso, sim. Então é isso. Muito obrigado, Daniel, nosso YouTube Anime. Tá aí. Então, não se acostumem com esse tipo de conteúdo, tá? Não se acostumem. E por favor, não me chama pra pensar muito mais, não, porque... Não, vamos...